Shalom, queridos amigos, ouvintes do Israel no Caminho. Eu aqui, Benjamin Serber, desde Israel, meu amigo querido de muitos anos, Sami Stachover. Que alegria estarmos aqui para mais um vídeo de muita informação que nós queremos passar para vocês, amigos do Brasil e de vários lugares do mundo. Agora nós temos um novo quadro que nós queremos começar, e o tema é assuntos profundos e relevantes, que é muito importante que nós vamos abordar aqui. Por isso eu queria cumprimentar meu querido amigo Sami Shalom, desde o Brasil. Shalom, shalom, shalom. Ah, para que não haja dúvida de que nós estamos falando palavras de shalom, né? O grupo Orla Goim e o grupo Israel no Caminho têm o objetivo ensinar, expor aquilo que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nada mais é do que o resumo do Sefer Abritot, o livro das alianças, que também é conhecido como Bíblia. E nós estamos preocupados com a quantidade de desvios que acontecem graças a confusões criadas por tradição, graças à má interpretação de textos, graças a versículos tirados do seu contexto, e aí isso favorece mentiras. Então, quando o Benjamin me chamou para nós começarmos esse projeto novo, eu fiquei muito contente, porque nós vamos poder de uma maneira clara, expor aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito não fomos nós. O livro mais vendido do mundo é a Bíblia, mas quão poucos leem o livro mais vendido. Então, talvez seja o livro mais vendido, mas o menos usado, o menos lido. Beni, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e vamos adiante. Que maravilha! Então eu queria começar fazendo uma pergunta para o E Sami. perguntas, Beni? Uau! Uau, pergunta interessante, né? Cada um vai fazer duas perguntas, tudo bem, Sami? Vamos embora? E aí a gente vai ter a resposta aqui e vai ser interessante para a gente trabalhar esses temas. Dentro desse tema, dos temas profundos e relevantes, a gente vai falar um pouco hoje sobre a Torá viva, né? A tradição rabínica, os rabinos tentam trabalhar é, não só a Torá escrita, que a gente conhece, mas eles trouxeram bem depois de Yeshua a Torá oral, e isso muitas vezes contradiz com a Torá escrita. E é muita regra em cima de regra e muita coisa. Então, em cima disso, eu queria te fazer uma pergunta. A Torá, está escrito que a Torá será escrita no coração, né? Nos corações. Então, a Torá será escrita no coração. Isso já começou, a da Torá ser escrita no coração? Como você vê isso hoje? Que pergunta mais sensacional, Beni. Obrigado. Gente, nós somos um povo monoteísta. Nós acreditamos no único Deus. Por isso que nós dizemos Adonai Echad e não Echid. Porque se fosse Echid, seria uma, uma estátua. Nós acreditamos no Adonai Echad. E esse Adonai Echad é o Abba, o Ruach HaKodesh e o Mashiach Yeshua. Por que eu digo isso? Porque a Torá é viva se ela estiver no nosso coração. Porque se ela não estiver no nosso coração, nós estamos simplesmente olhando para um pedaço de papel escrito. Agora, olha que coisa interessante, Ben, e aliás, youtuber espectadores. Quando eu digo que nós não somos idólatras, nós somos monoteístas, então você vai dizer assim, você está se contradizendo, Sami, porque você na sinagoga, você vê a Torá passeando e todo mundo vai lá e beija a Torá. Não, cuidado, nós estamos beijando a Torá viva.
Não é que nós estamos fazendo um gesto idólatra beijando uma Torá. É igual que beijar a mezuzá. Na verdade, nós não estamos beijando a mezuzá, nós estamos reconhecendo o que está escrito dentro da mezuzá. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Então, a diferença é de que o papel está lá para nos lembrar das coisas, mas se ele não estiver vivo em nossos corações, então o texto não passa de um pedaço de papel. Nós não podemos nos permitir de crer que Deus que nos deu a Torá, ele simplesmente foi dormir. Eu já ouvi de várias pessoas dizendo de que Israel está em guerra porque Deus foi de férias. Não, cuidado. Deus, em momento algum, mudou. Tanto assim de que o Salmo 121, que é um dos salmos mais lindos, nós sabemos de que ele não dorme, ele não dormita. Então, ele está de plantão. Só que o plano dele é maior do que aquilo que a gente enxerga. É outra história. Então, a rigor, você precisa olhar para a Torá e dizer: a Torá continua viva. E é por isso que Devarim ensina muito claro: circuncidai o vosso coração, porque a cerviz de vocês é dura. Então, a nossa dureza faz com que a Torá fique estática. Quando nós circuncidamos o nosso coração, a Torá passa a ter vida. E a vida é justamente o que nos trouxe até aqui. Nos faz perceber quando nos afastamos de Deus e quando nos aproximamos. Existem alguns subterfúgios que a gente usa. É muito difícil você acordar de manhã, olhar no espelho e dizer assim: você é pecador. É verdade, nós pecamos. Só que a gente, por dificuldade de expressar as coisas, a gente se sente incômodo, né? Ah, sabe o que que é? Não, eu me engano, eu escorreguei. É pecado. E o pecado é que nos afasta de Deus e aí a Torá fica morta. Quando nós reconhecemos que precisamos do perdão, aí nos aproximamos novamente de Deus e aí é onde vemos a importância de seguir uma Torá viva. É isso, Beni. É isso mesmo, muito bem explicado. Agora você quer me fazer uma pergunta? Ah, ok. Posso te fazer uma pergunta assim? Então, vamos lá. Dentro dessa sequência que nós falamos que a Torá tem que ser viva, eu vejo que quando a gente acaba de ler a Paraxá da semana e todo mundo levanta a Torá, o que que nós dizemos? Zota Torá, esta Torá é aquela que foi relatada por Deus a Moshe e Moshe se deu ao trabalho de escrevê-la. Então, qual é a importância da Torá? É realmente a Torá escrita ou existe uma outra coisa diferente da Torá escrita? Tudo que nos faz sair da base, que é a Torá, que é a nossa base bíblica, tudo que sai disso é muito complicado, porque aí a gente vai acabar se perdendo para outras coisas. A nossa base é a Bíblia, é a Torá, é o Tanar. Então, tudo o que é contraditório, tudo que sai disso e não bate com a Torá, tudo que nos confunde, tudo que nos traz peso, porque as coisas do eterno nos traz leveza, tudo contrário à leveza, tudo contrário ao Tanar, não é para nós. Não tem como trabalhar junto. Então, como você falou, quando a gente levanta o Sefer Torah, a gente diz, Zot Torah asher sam Moshe lifnei benei Israel. Essa é a Torá que Moisés colocou diante dos filhos de Israel, que Moisés foi trazido pelo Senhor como profeta do povo. Então, através dele, o Eterno trouxe os mandamentos para o povo. 10 mandamentos já está mais que bom, né? Então, nós vemos isso em Dvarim, em Deuteronômio 4:44, que diz isso. Está escrito: esta é a Torá que Moshe colocou diante do povo de Israel, essas são as instruções, leis
e regras apresentadas por Moshe ao povo de Israel após a saída do Egito, Deuteronômio 4:44, e nós temos também Deuteronômio, Dvarim, em hebraico é Dvarim, palavras, 33:4, que diz: a Torá que Moshe ordenou-nos como herança da comunidade de Yaakov. Então, ele recebeu do Eterno e passou para nós. Essa é uma proclamação que a gente fala, a Torá. Ela é feita para mostrar fisicamente o pergaminho, a Torá que nós recebemos do Eterno. É o que está escrito, que nós sabemos que tem revelação do Senhor, revelação do Eterno. A Torá que está escrita para nós. É uma declaração solene que todo o povo de Israel faz na centralidade da Torá, colocando a Torá como a Torá escrita, o que foi escrito, dada pelo Eterno, por meio de Moisés. É um gesto visível que nós temos e o público que afirma que a Torá, o pergaminho, a revelação divina direta. Ela foi escrita por Moisés por ordem do Eterno. É a base de toda a fé e a prática de Israel. Não temos referência na Torá sobre Torá oral, sobre, principalmente nesse momento litúrgico que fala, essa é a Torá. Porque se essa Torá, ela não tem o que chamam de Torá oral, ela não tem a mesma origem direta e visível do que a Torá. A Torá é escrita sim, é o que está escrito. Não existia uma forma codificada como o Talmud no tempo de Moisés. Então a gente não reconhece tudo isso. Pode ser que no Talmud tenha coisas interessantes, tradições que não são más. Agora, toda tradição que bate contraditória com a Torá, toda a regras humanas que não tem inspiração na Torá, são regras humanas, não são bíblicas. Tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que. A nossa base é a Torá. É a Torá que é a nossa base. É nisso que a gente sabe a vontade do Eterno para nós, a direção do Eterno para nós. Então, e eu posso falar isso como um ex-religioso, já fui muito religioso, hoje eu vivo uma vida buscando cada vez mais viver uma vida espiritual, Haim, Ruhanim, a vida pelo Espírito do Eterno, que toda essa religiosidade, discussões rabínicas, elas só são um peso para as pessoas e regras. Infelizmente, o Talmud é contraditório, porque aqui tem Moisés falando e dizendo e mostrando e falando. Agora, no Talmud tem rabinos discutindo e muitas vezes não se chega a uma determinada conclusão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos judeus, cremos em Yeshua, e nossa base é o Tanakh. Yeshua, toda a base de Yeshua é o Tanakh. Porque tudo que Yeshua falou, nada se contradiz com o Tanakh. Então, essa é a nossa base, essa é a Torá viva que nós seguimos, que nós cremos, e nisso nós vivemos, na Torá escrita, no que foi escrito para nós. O que eu acho importante é que tanto você como eu fomos criados no judaísmo rabínico. E nós aprendemos uma série de tradições que hoje nós confrontamos porque elas não têm fundamento bíblico, como você diz. E se nós consideramos que a Torá foi dada por Deus através da escrita que Moshe nos deu de herança, então nós precisamos entender de que enquanto a gente acaba de ler o Tanakh, quando a gente acaba a leitura do Tanakh e você quer pular para o Talmud,
O Talmud traz simplesmente regras. E quando ele te traz regras, o que acontece? São regras que não estavam previstas na Torá. Por quê? Porque a Torá mesma se explica. A Torá, de uma certa maneira, Moshe diz: cuidado, não somem, mas também não tirem nada desse texto. Então, com isso, ele limita a existência de qualquer outro livro, qualquer outro compêndio, qualquer outro estudo, porque não vai ter base. Agora, o problema da oralidade é uma coisa que a gente brincava muito de criança, que era o telefone surdo, né? O telefone sem fio. Aquele tempo era telefone sem fio. Então, você falava uma palavra no ouvido de um que repetia, 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 e no final não tinha nada a ver com a palavra inicial. Agora, você imagine que se Deus, que é perfeito, queria correr o risco de que nós deturpássemos a palavra, deixando uma palavra escrita e uma palavra falada, qual que você acha que é a transmissão que Deus nos deu? A palavra falada ou a palavra escrita? Só pode ser a palavra escrita que não muda. É por isso que a Torá é viva, né? Com certeza. Muito bom. Eu vou te fazer a segunda pergunta. Já fiquei com medo, Beni. Por que Yeshua ele foi rejeitado por parte dos líderes religiosos? Teve, tiveram líderes que reconheceram, religiosos, autoridades que reconheceram Yeshua, mas uma parte dos líderes religiosos rejeitou Yeshua. Então, por que Yeshua foi rejeitado por parte dos líderes religiosos da época, se ele cumpriu a Torá? Beni, a tua pergunta é o seguinte: por que que os líderes religiosos não aceitaram Yeshua? Né? Então, nós temos digamos assim, dois tipos de liderança compactuando entre eles para manter uma religiosidade viva. Essa religiosidade, ela foi herança, muito dessa religiosidade, ela vem da volta do pessoal que foi na Babilônia, e através de Neemias, então, nós criamos uma liturgia. E essa liturgia era uma maneira de colocar em prática o ensino da Torá, tanto assim de que a preocupação de Neemias, Neemias 8, ela diz de que, cuidado, nós vamos falar a Torá e ensinar para que todos entendam, para que todos compreendam. E aí vem uma confusão. Você falou em líderes religiosos. E a minha concepção de religiosidade significa quem segue uma instrução, uma tradição, um ensino que não é bíblico. Por isso que nós caminhamos na fé. A fé é servir a Deus. A religião é servir a homens. E esses homens, então, mantinham correntes diferentes do texto da Torá pelas interpretações que davam. Tanto assim de que cada uma das oportunidades onde eles enfrentam Yeshua, Yeshua simplesmente volta para eles com respostas de Torá. O diferencial, então, é de que se nós estamos servindo a Deus, nós vamos caminhar pela fé. E naquele momento, a briga de poder não era pela fé, era para ver quem era o chefe. Porque o Beit HaMikdash acabou se corrompendo. Tanto assim que uma das coisas que Yeshua faz, o que que é? Acaba com as bancas do pessoal que ia lá no Beit HaMikdash trocar dinheiro, comprar vaca, vender boi. Era tudo o que acontecia lá e Yeshua, no momento de zelo pela palavra de Deus, no momento de preocupação pela essência da palavra de Deus, vai lá e faz uma limpeza. Essa limpeza era, de certa maneira, protegida, aliás, desculpe, a sujeira era protegida pelos religiosos. A limpeza é que era para voltar ao lugar da fé, que era o Beit HaMikdash. E é por isso que, num determinado momento, Deus se cansa e diz assim: sabe o que é? Vocês não precisam de Beit HaMikdash, vocês precisam ter a palavra escrita no coração.
E aí onde aparece Brit Hadashah. Jeremias diz assim: vou te dar uma nova aliança, um Brit Hadashah. E essa aliança vai ser escrita no coração de vocês. Então, é lógico que para o business, Yeshua era ruim. Acabou com o business que acontecia no Beit HaMikdash. Então, gente, olha só, por que que a liderança rabínica não gosta de Yeshua? Porque eles são confrontados entre uma religiosidade e a palavra está escrita na Torá. E quando a palavra está escrita na Torá, ela é viva. Como nós acabamos de falar, a Torá continuará sendo viva através do tempo. Ela está escrita no teu coração, ela não poderia ser de outra maneira. Muito bom. É isso mesmo. Bom, então, já que você me fez uma pergunta e você espera que eu te faça outra, então aqui vem o desafio. Aqui vem o desafio. Se a Torá foi dada por Deus, se nós vimos de que a Torá tem que ser viva, se nós respeitamos a fé que vem por cumprir a palavra de Deus, por que que são tantas as lideranças religiosas que insistem em trocar os ensinos da Torá por ensino de qualquer outro livro que não seja a Torá? Talmud, Gemara, o nome que você quiser, acaba tendo mais importância do que o texto da Torá? Por que que seria esse desvio de conduta diante de Deus? O que que você avalia para que nós possamos entender melhor o que levou a fazer esse desvio de conduta? Então, nós temos, por exemplo, Neemias, né? Esdras. Os rabinos dizem que o Talmud, que eles mais estudam e leem, não é o de Jerusalém, é o babilônico. Já começou mal pelo nome, né? Babilônia, babilônico. Quando o povo de Israel, uma boa parte, voltou para Israel, lá com Esdras e Neemias, a gente pode ver em Neemias 8 que o Esdras ele menciona a Torá escrita. Eles voltaram da Babilônia, ele não menciona nada que hoje dizem que é um estudo na, daquele tempo e depois foram compilando leis, porque o povo precisava de regras e precisava entender melhor a Torá, que é o que os rabinos dizem, por isso que eles fizeram a Torá oral, que é a Torá recebida por Moisés, mas só depois foi compilada. Mas espera aí, onde isso se bate com a Torá? Esdras não leu nenhuma Torá oral. Esdras, ele abriu o livro à vista de todo o povo e ele leu. Que livro ele leu? Ele leu o Talmud? Não, ele leu a Torá, leu o pergaminho que foi passado para o povo, que é a Torá do Eterno, claramente dando explicações de uma maneira que todo mundo pudesse entender o que se lia. Isso a gente pode ver em Neemias 8. O que Esdras ele leu foi a Torá, o Sefer Torá, o mesmo que Moisés escreveu. Não tem nenhuma contradição. O povo chorou ao ouvir a Torá, o povo, é, é, o povo foi restaurado após o exílio, o povo se arrependeu. Então, o texto que Esdras e os Leviim explicavam é um sentido com base na Torá. É a Torá que é a nossa base. E não tradições humanas, regras humanas e livros que vieram muito tempo depois. Ele não menciona nenhuma Torá oral.
Ninguém nunca mencionou nenhuma Torá oral. O foco é restaurar o que foi perdido, a obediência à Torá escrita, a instrução direta do Eterno. O retorno da Babilônia para Israel foi uma volta para a Torá escrita, e não a Torá oral, e não coisas que foram depois faladas e colocadas. Então, essa ênfase da Torá oral, ela veio muito tempo depois, como um corpo sistematizado, que só começa a ganhar peso real muito tempo depois. Então, isso com os prushim, os fariseus, um pouco antes de Yeshua, mas nada estava compilado. Então, é muita discussão. E nessa mentalidade que eles discutiam com Yeshua, com uma mentalidade de Torá oral na cabeça deles, de regras de homens. E Yeshua foi rebatendo em cima da verdadeira Torá. E como você falou, esses religiosos estavam com a cabeça na Torá colocada por homens. Talmud, discussões rabínicas, agora vamos discutir sobre o Shabat, essas 39 leis, vamos fazer 39 regras para seguir o Shabat. E Yeshua chegou e falou: não, eu sou o Shabat, descanse em mim, o Shabat é eterno, o Shabat está aqui na Torá, não precisa fazer peso para o povo, não precisa fazer regras para o povo. Então, tudo que não é Torá, tudo que não é Bíblia é peso, é pedra para uma comunidade, para uma população, para um grupo. No tempo de Esdras não tinha Talmud, não tinha Torá oral, como um sistema religioso que hoje nós temos. O que existia era a prática de explicar a Torá, a verdadeira Torá, que vai muito além de uma tradição humana, uma tradição oral, porque é infalível. A Torá é infalível. Então, Yeshua, a crítica de Yeshua é por essas regras de homens e colocadas pesos que colocam para as pessoas, para um povo, por uma comunidade. A palavra de Deus é a Torá escrita, não são tradições de homens, não são tradições oral, imposta como lei. Yeshua, ele não veio interpretar, ele veio cumprir, ele veio mostrar. Então, ele coloca a Torá acima de tradições humanas, tradições de homens. Então, é isso que a gente precisa fazer, olhar o que está escrito na Torá, levantar a Torá e não focar em livros que se contradiz, livros de regras. Pode ser que algumas coisas a gente pode falar, um Talmud legal, discussões jurídicas, inclusive, mas é preciso a gente saber qual que é a nossa base. Yeshua é o centro da nossa fé, a Torá é a nossa base de entendimento da vontade do Eterno, e não outras coisas que se contradizem, que são polêmicas. Então, é isso. Esdras, Moshe e todos os outros profetas, líderes, citaram sempre a Torá escrita, e não algo que dizem que foi falado por gerações e gerações e não foi passado e só depois foi passado. Então, é essa a base nossa. Você falando, eu queria contar para vocês de que na escola religiosa eu dizia Shema Israel todos os dias, mas um dia eu tomei um puxão de orelha de Deus quando ele diz assim: circuncidai o vosso coração, porque vocês são povo de dura cerviz. Aí você olha e diz assim: eu disse, Ve'aftah et Adonai Elohecha, amarás o teu Deus de todo o teu ser e todo o teu entendimento. Aí você olha e diz assim: como eu posso amar quem não conheço? Como vou amar a quem eu nunca ouvi? E esse que é exatamente o problema. Nós somos levados através de uma tradição de repetir orações, e eu não tenho nada contra repetir orações, desde que sejam orações com fundamento, como você diz, Beni.
Nós temos o Talmud, como você diz, tem coisas interessantes no Talmud, não vou te dizer que não, tá? Mas tem algumas instruções que eu vejo, por exemplo, que são confusas. Tem o Shulchan Aruch, tem muitas instruções que são confusas. Então, quando você encontra esse tipo de explicação, por que que eu não devo cortar as unhas na véspera do Shabat? Você vai dizer, pera, que loucura é essa? O que que tem a ver uma coisa com a outra? O Shabat é para você se dar diante de Deus, e não tem nada a ver com cortar as unhas. O que nós queremos é a essência de Deus em nossas vidas. E se essa essência não for a pureza de Deus, nós estamos simplesmente idolatrando alguém que deu uma instrução nova. E se alguém deu uma instrução nova e não era Deus, bye bye. Com certeza, é isso, porque a gente não precisa de outro livro para interpretar o livro que foi nos dado. A gente precisa da revelação do Ruach, do Espírito, para podermos entender o que já foi nos revelado. E não um outro livro que a gente precisa estudar e quebrar a cabeça para revelar esse livro. Essa é a diferença. É o Ruach que nos revela. É isso aí. Muito obrigado, Beni. Muito obrigado. Que alegria, Sami. Então, dessa vez eu espero que vocês possam ser edificados e analisem, e vejam tudo que a gente falou. Espero que em breve a gente possa fazer mais um vídeo continuando esse tema profundo e relevante como a Torá viva, que é Yeshua. É isso aí, pessoal. Muito shalom para vocês, mas não um shalom vazio, o shalom cheio da alegria de quem é realmente o Criador, aquele que nos deu Yeshua para nos tirar o peso do pecado e nos trazer de volta para a aliança original. Shalom, shalom. Shalom, Leitraut.